Pessoal, eu vou fazer um exemplo então de um relacionamento entre tabelas utilizando o MySQL Workbench. A gente não tem a obrigação de utilizar o MySQL, a gente pode fazer a criação das tabelas e dos relacionamentos sem utilizar o banco de dados, né? Ou seja, sem se conectar ao banco de dados. A conexão com o banco de dados ela é opcional, ela só é obrigatória se a gente quiser fazer o nosso modelo ficar em funcionamento, né? Deixar o nosso modelo em funcionamento no banco de dados. Então eu já tenho o Workbench aqui instalado, eu vou simplesmente clicar aqui em cima na opção File, New Model, e aí ele traz aqui a área de trabalho do Workbench para a gente poder iniciar o nosso desenvolvimento. Então eu tenho a opção aqui de adicionar um diagrama, né? Então add diagram, aí basta clicar nessa opção. Aí ele traz aqui uma área de trabalho bem espaçosa aqui, né? Tem até um mapa aqui para a gente se guiar. E ele até tem uns bancos aqui de template, mas esses aqui não são os bancos da minha máquina, são bancos de template. Aí eu tenho essas ferramentas aqui à minha disposição. Eu vou explorar algumas delas, tá? A primeira que eu vou olhar aqui é uma layer que eu posso escolher aqui qual é a cor dela e tal. E fazer aqui uma área assim, quando eu quero separar as informações. Quando começa a ficar muito grande o meu sistema, é legal eu fazer essas layers assim. Eu até tenho um exemplo aqui de algumas layers. Ó, então, por exemplo, aqui a gente tem um conjunto de tabelas com relacionamentos, onde eu separei algumas layers, né, para ficar uma visualização mais direta, né, e eu consegui enxergar mais a separação das coisas assim no sistema. Então esse aqui é um exemplo de um sistema de produção, né, de fabricação de produtos. Então a gente tem a parte aqui a parte do cliente, a gente tem a parte da fórmula do produto, a gente tem aqui a fabricação, a gente tem aqui a matéria-prima. A matéria-prima a gente vê que ela é uma área onde tem uma tabela principal, que é a tabela matéria-prima, e aí a gente tem vários relacionamentos daquela tabela matéria-prima com outras tabelas que a gente chama de tabelas auxiliares, beleza? Então para isso que a gente utiliza as layers, para separar um pouco as coisas no nosso sistema, tá? Mas nesse caso eu não vou utilizar nenhuma layer. Vou apagar essa layer aqui, vou apagar essa aqui também. E eu quero fazer apenas duas tabelas para a gente ter o nosso primeiro relacionamento. Eu vou fazer uma tabela de cliente e uma tabela de cidade. Então, para montar uma tabela, basta clicar aqui nessa ferramenta e depois clicar aqui. Dele já desenha uma tabela para a gente. Vou fazer mais uma, vou clicar aqui, vou clicar aqui. Pronto, ele fez a nossa segunda tabela. A primeira tabela vai ser a tabela do cliente, então eu vou clicar duas vezes nela. E ele vai abrir aqui embaixo as configurações dessa tabela. Vou chamar ela de cliente. E essa tabela do cliente vai ter o ID. Então cada cliente vai ter um código, né, um ID. E o cliente também vai ter um nome. E também vou colocar aqui o e-mail. ID, nome, e-mail. Beleza? Com relação aos tipos de dados, aqui o data type, a gente vai ter que sempre usar um pouco de critérios aí, né, para definir qual que é o tipo de dado. Por exemplo, para nós guardar o salário de uma pessoa, não poderia ser varchar. Para a gente guardar o salário, teria que ser uma coluna do tipo float, decimal, né, algo do gênero. Deixa eu ver aqui, poderia ser esse aqui, ó, poderia ser decimal, poderia ser, deixa eu ver o que mais que tem aqui de número quebrado. Poderia ser double, poderia ser float e por aí vai, né? Para a gente guardar a altura de alguém, a altura também teria que ser um decimal ou um float, né? Ou um número com vírgulas, né? Para guardar a idade de alguém, daí sim a gente poderia fazer um inteiro, né? Para guardar o número da camisa, poderia ser um inteiro também, né? Para o número da casa também poderia ser um inteiro, certo? Então cada tipo de informação vai ter um tipo de dado mais específico. Se eu quisesse guardar a data de nascimento, aí a gente tem a opção aqui, date, certo? Se eu quisesse guardar apenas o ano do nascimento, poderia ser year, certo? Se eu quiser guardar, até tem aqui, ó, JSON, se eu quiser guardar um código, um arquivo, né, no formato JSON, né, que seria o formato de um JavaScript, objeto JavaScript.
Se eu quiser guardar um texto maior, eu tenho a opção aqui text, tiny text, long text. Eu tenho a opção também de guardar verdadeiro e falso, né? Enfim, tem várias opções. Inclusive eu posso guardar arquivos, né? O formato blob permite eu guardar um PDF, ou um vídeo, ou um arquivo de som. Então eu também posso guardar arquivos, beleza? Fiz nossa primeira tabela, ela tem uma chave primária, que é para ser o código de cada pessoa, né? Então é o ID cliente, que é a chave primária. E agora eu vou para a nossa segunda tabela. A segunda tabela vai ser a tabela cidade. A tabela cidade vai ter o ID cidade, vai ter o nome da cidade, e na cidade também vai ter a quantidade de habitantes. Quantidade de habitantes vai ser um inteiro. Deixa eu achar o int aqui. Aqui, um inteiro. Ah tá, o inteiro eu tenho que colocar aqui que é um inteiro de 11. Aí, inteiro de 11. E pronto, essa aqui não vai ter, essa aqui eu não quero. Vou apagar essa aqui. Beleza, então só ID, cidade, nome e habitantes. Agora a gente vai fazer o nosso primeiro relacionamento. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou copiar essas tabelas aqui. Já vou duplicar elas aqui para nós fazer os outros relacionamentos. Eu quero fazer 3 exemplos de relacionamentos, tá? Então eu tenho a tabela cliente, cliente cópia, cidade cópia. E eu quero mais uma vez aqui, aí. Então eu vou fazer 3 exemplos, tá? Deixa eu dar um zoom menos aqui, beleza. Estão aqui as nossas tabelas, eu tenho 3 situações e quero fazer 3 exemplos. Vamos ao primeiro exemplo de relacionamento. A gente vai fazer um relacionamento de 1 para N, tá? Eu não vou usar esse aqui porque esse aqui são poucos exemplos, tá? Eu não tenho um exemplo pronto deste hoje. Fica aí para uma próxima aula um exemplo do 1 para 1, tá? Eu vou fazer um exemplo do 1 para N. Então eu quero fazer um relacionamento de 1 para N. Vou clicar aqui e quando eu clico aqui, ele já começa a me dar algumas instruções aqui embaixo, ó. Então ele está me falando aqui embaixo, selecione a tabela para receber a chave estrangeira. Select the table to receive the foreign key. Certo? Então eu vou selecionar a tabela que vai receber a chave estrangeira. Pronto, cliquei. Ele já entendeu que eu cliquei, ele já mudou a instrução, ele já está falando aqui embaixo, ó, cliente selected. Ele já entendeu que eu cliquei no cliente. Ele não dá nenhum sinal visual, tá? Ele só fala aqui embaixo, então a gente tem que prestar atenção no que ele fala aqui embaixo. Agora ele está falando assim, ó, por favor, selecione a tabela referenciada. Cliente selected. Please select the referenced table. A tabela referenciada. Como assim tabela referenciada? Significa qual é a tabela de onde vem essa chave estrangeira. Porque eu estou falando de uma chave estrangeira. Significa que ela vem de algum lugar, né? Aí eu tenho que clicar nesse algum lugar. Pronto, cliquei e ele fez uma coluna a mais para a gente. Ele criou uma coluna a mais na tabela cliente. Ele criou a chave estrangeira na tabela cliente, certo? Vou fazer agora esse outro exemplo aqui do 1 para N com essa linha contínua, tá? O primeiro exemplo foi o 1 para N na linha tracejada, agora eu vou nesse exemplo aqui 1 para N na linha contínua. Vou clicar nesse, vou clicar nesse e vou clicar nesse. Ele fez a mesma coisa que antes, só que agora ele fez uma linha contínua e ele está considerando que a chave estrangeira que ele gerou, ela na verdade também é uma chave primária. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele marcou aqui, ó, essa coluna a mais que ele criou, ele marcou aqui, ó, que é uma PK. PK significa chave primária, né? Primary Key. Ele marcou aqui, né? Não é muito comum a chave estrangeira se tornar uma chave primária, tá? Então esse exemplo aqui, esse segundo exemplo, ele não acontece muito, tá? É um exemplo bem específico de casos específicos. Mas eu vou deixar esse exemplo aqui igual. Vamos para o último exemplo, então, onde a gente vai ver aqui um relacionamento de N para M, certo? O que é um relacionamento de N para M? É quando eu vou permitir, por exemplo, que um cliente tenha associado a ele 2 cidades. Então eu posso dizer que o cliente tem uma casa aqui na cidade e uma casa na praia, por exemplo. Então eu vou
permitir que cada cliente tenha 2 cidades. Então não é um relacionamento de 1 para N, certo? É de N para M, certo? É de muitos para muitos. Só mais uma explicação aqui. O que é um relacionamento de 1 para N? É quando eu digo que um cliente só pode ter uma cidade, Novo Hamburgo, por exemplo, mas Novo Hamburgo pode estar relacionado a vários clientes, certo? Novo Hamburgo pode estar relacionado a vários clientes, certo? Então vamos fazer o nosso último exemplo aqui. Cliquei no relacionamento, daí eu clico na tabela e clico na outra tabela. O que ele fez? Ele fez uma tabela a mais. Então nesta tabela a mais vai ter então o código daquele cliente e o código da cidade que ele tem, né? Depois vai ter o mesmo código do mesmo cliente para a outra cidade que ele tem. Então ele pode ter até mais do que uma cidade, né? Então um cliente pode ter N cidades, certo? E uma cidade pode estar relacionada a N clientes, beleza? Então a explicação de relacionamento no Workbench a gente termina por aqui. Se ficou alguma dúvida, manda mensagem, coloca aqui nos comentários que a gente faz mais um exemplo, beleza? Então explicando aqui detalhadamente, assim, por que eu fiz uma tabela de cidades? Por que eu resolvi fazer uma tabela para colocar as cidades? Porque aqui eu percebi um problema, ó. Aqui eu tô vendo que só 2 pessoas moram em Novo Hamburgo. Daí tem outro que escreveu NH, tem outro que escreveu Novo H, então os dados aqui estão bagunçados. Eu não tenho uma consistência de dados e eu tenho desperdício de espaço aqui, né? Eu não preciso ter a palavra Novo Hamburgo várias vezes no meu sistema. Eu posso ter a palavra Novo Hamburgo uma única vez e eu posso fazer com que todo mundo more de fato em Novo Hamburgo, porque aqui tem gente morando em NH, Novo Ambi, N Hamburgo, Novo Hamburgo, tá uma bagunça. Então o que a gente faz aqui para resolver esse cenário bagunçado? A gente monta uma tabela para colocar as cidades e cada cidade vai ter um código. E aí ao invés de colocar a palavra Novo Hamburgo no cadastro das pessoas, a gente vai colocar o código, certo? Então a gente vai utilizar o código várias vezes e não Novo Hamburgo várias vezes. Então a gente vai economizar dados, a gente vai economizar espaço em disco, certo? A gente vai fazer com que as informações não fiquem ocupando espaço desnecessário. E a gente também vai manter uma integridade nas informações. Todos vão morar em Novo Hamburgo, não vai ter aquela bagunça, beleza? Então é para isso que a gente faz um relacionamento em bancos de dados, né? Para otimizar espaço, para manter consistência nos dados e para que não precise digitar várias vezes a mesma coisa, certo? Aí eu expandi um pouco mais aqui com relação ao estado. Aí eu tirei o estado, perceberam? Vou voltar aqui. Eu tirei o estado aqui do cliente e fiz uma nova tabela para o estado. Olha o que eu fiz aqui. Eu criei uma tabela a mais aqui em cima e coloquei o estado. Fiz uma tabela para os estados também. E aí eu não vou ter RS várias vezes. Eu vou criar o código para o RS e todas as cidades que são do RS vão usar esse código, que no caso aqui nesse exemplo ficou o código 1, certo? Então a gente tem uma explicação bem clara. Por que a gente faz relacionamento? Para não ocupar espaço desnecessário, manter integridade e não fazer com que todo mundo precise digitar a mesma coisa, no caso o Novo Hamburgo, certo? Então pelo menos 3 benefícios a gente conseguiu ver aqui nesse exemplo. A gente otimizou o espaço, ao invés de ter Novo Hamburgo várias vezes, a gente vai ter uma vez só. Então a gente otimizou o espaço. A gente manteve uma integridade dos dados, então a gente vai colocar Novo Hamburgo para todo mundo. E a gente não vai exigir que cada um escreva Novo Hamburgo do jeito que quer, né? Então a gente não vai exigir que o usuário fique escrevendo toda hora. Ele vai aproveitar aquele primeiro cadastro que foi feito, beleza? Obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo.